A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta revista é referente à classe dos adultos, amém? Nós temos, irmãos, como tema para a lição de hoje, lição de número 4, o tema é o seguinte: o ministério avivado de Jesus. Lembrando aos irmãos que as 3 lições anteriores se encontram aqui no nosso canal em uma playlist chamada Aviva a Tua Obra. Uma lição vai puxando a outra até que nós cheguemos na última lição, a lição de número 13. Então, se os irmãos não assistiram às 3 lições anteriores, elas estão aqui postadas no nosso canal, nesta playlist, volto a dizer, com o tema Aviva a Tua Obra. Amém? Nós temos, irmãos, para a lição de hoje, como texto áureo, um texto que se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, do versículo 14, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Nós temos como verdade prática para a lição de hoje, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Amém? Esta lição, irmãos, é para o dia 22 de janeiro de 2023. Aqui sobre o texto áureo, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses a respeito, que a fama de Jesus, ela corria. E aqui, irmãos, aplicando a nossa realidade, ao nosso cotidiano, a boa fama de Jesus, ela corria. Assim como existe a boa fama, existe também a fama ruim. Não no caso do nosso mestre, Jesus Cristo, mas e nós? Como nós estamos nos comportando diante da sociedade? É isso que vai determinar se vai correr boas notícias, bom testemunho a nosso respeito, uma boa fama ou uma fama ruim ao nosso respeito. Misericórdia como servos de Jesus Cristo, como tementes da palavra do Senhor, sei que calúnias elas sempre surgem, mas calúnias, quando a gente caracteriza assim, é por coisas infundadas, não pode ter o quê? Fundamento, não pode ter fatos, misericórdia, que Deus nos poupe, de termos aí uma má fama, sendo servos de Cristo diante da presença dele. Eu até gostaria também de ler um outro texto, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, no verso de número 28, a palavra do Senhor ela vem dizendo assim também, e logo correu a sua fama de quem? De Jesus Cristo, por toda a província da Galiléia. E glória a Deus, por quê? Porque Jesus, nosso maior exemplo, nós estaremos estudando sobre o ministério dele. Como nós queremos ter, ou temos um ministério diante de Deus, tendo uma fama ruim diante do homem, diante da sociedade, É uma pergunta para que possamos refletir. Sobre a verdade prática, irmãos, espiritualidade cristã, qual que é o conceito? Qual que é a definição? É o espaço que damos ao Espírito Santo de Deus para trabalhar na nossa vida. Nós não somos medidos pelo muito falar em línguas, pelo muito glorificar, pelo muito aleluia que damos, por louvar bem, por pregar bem, não. Nossa espiritualidade diante de Deus, o termômetro é o amor. E em relação a essa situação ainda, é o que? É o espaço que nós damos para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, nos enchendo do quê? Do seu poder, da sua virtude. Amém? Nós temos então aqui, como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, do verso 14 ao 22. Nós não estaremos lendo agora, mas faremos menção aqui de vários versículos, durante a nossa aula de hoje. Inclusive, o nosso texto áureo, no verso 14, que nós já acabamos de estar lendo aqui. Também temos, irmãos, como palavra-chave para a lição de hoje,
nada mais, nada menos do que o nome do nosso mestre, Jesus. Amém? Então aqui, caminhando aqui ainda no decorrer da nossa lição, nós vamos aprender 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O segundo é explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. E o terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Então aqui ainda, como parte motivacional da nossa aula, podemos dizer que para sermos vitoriosos em nosso ministério enquanto cristãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus e vivermos uma vida na unção do Espírito Santo. Ou seja, uns são, outros não. E a unção não é a diferença. A unção, ela não faz a diferença. A unção, ela é tudo que nós estamos ali apresentando diante de Deus, sendo servos e submissos. Eu costumo dizer que a unção, como falei agora de pouco, ela não é a diferença, ela faz toda a diferença na vida de um crente, na vida de um servo do Senhor, né? Haja vista, você sente a presença de Deus quando o obreiro, que nós vamos tratar lá no terceiro tópico, o obreiro na casa do Senhor, o servo do Senhor, o crente, né? O cristão, aquele que professa a nossa fé, quando a pessoa ali, ela está cheia da unção, cheia do poder de Deus, né? A boca dela é usada pelo Espírito Santo não para falar o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, né? Então aqui, dando sequência à nossa lição de hoje, nós vamos caminhar para a parte introdutória. Na lição deste domingo, veremos que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne para nos salvar e nos aproximar novamente do nosso Pai. Ainda na introdução, irmãos, podemos trazer que Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo. Olha lá o nosso textual em Lucas 4:14. Olha só, para fazer menção, na leitura bíblica em classe também, Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e sua fama correu por todas as terras em derredor. E ainda podemos trazer aqui sobre a nossa parte introdutória que, além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Será que nós estamos buscando esta autoridade do Espírito Santo de Jesus Cristo na nossa vida? É uma pergunta também para que possamos, estarmos refletindo. Amém? Nós temos na nossa lição, como de costume, temos aqui 3 tópicos, cada tópico com o seu subtópico, e cada tópico aqui nós voltamos, e lemos de novo o nosso objetivo. O primeiro tópico, irmãos, ele diz assim: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Este primeiro tópico, ele tem como objetivo apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Vamos lá então aos seus subtópicos. O primeiro diz assim: o Espírito Santo na vida de Jesus. Nós vamos tratar aqui sobre 3 aspectos. O primeiro no nascimento, depois no batismo, e um terceiro aqui, que nós vamos tratar aqui sobre na tentação. Então vamos lá ver como se deu no nascimento. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino no ministério da encarnação. Sobre a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. E o que significa isso? O que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Era ali, no próprio Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Como podemos constatar a referência bíblica lá em João capítulo 1, no verso de número 14. Fique preparado, para estar anotando aí várias referências bíblicas. Umas a revista traz aqui, outras nós vamos buscar para enriquecer aqui a nossa aula de hoje. Então aqui vemos no nascimento. Agora nós vamos ver no batismo como o Espírito Santo trabalhou ali na vida de Jesus Cristo, enquanto ele se fez homem, habitou entre nós. No batismo era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade.
O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba, descendo sobre ele. Qual a referência bíblica nós estamos falando aqui? Lá em Mateus, capítulo 3, verso 16 e verso de número 17, né? Trouxemos aqui, né, o resumo, né, de como, né, o Espírito Santo ali, ele bradou na vida de Jesus Cristo quando ele foi batizado ali. O terceiro aspecto aqui, ó, na tentação. Aqui, irmãos, nós já temos duas referências bíblicas, Mateus capítulo 4, verso 1 e Mateus capítulo 4, né, verso de número 2. Ó. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Então fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. E assim é na minha vida e assim é na sua vida. Quando somos tentados, né, tem um hino da harpa, né, um louvor que diz assim: tentado não ceda, ceder é pecar. E aqui, irmãos, olha só o que o autor da revista frisa bem aqui, ó. Jesus Cristo usando a poderosa palavra. Duas referências bíblicas aqui, ó. Deuteronômio capítulo de número 8, né, e Mateus no capítulo de número 3, capítulo de número 4, né, que Jesus ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Olha que textos, né, para nós estarmos conferindo, estarmos lendo, estarmos verificando. Vou deixar aqui postados no slide. Deuteronômio capítulo 8 e também Mateus capítulo número 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui, irmãos, caminhando para o segundo subtópico deste primeiro tópico, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Bom, a leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para, vamos lá, 2 pontos. Olha só, vamos fazer a leitura aqui, ó, lá no verso 18 e no verso de número 19. Então, vamos aprender aqui que Jesus, né, a leitura bíblica em classe mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para algumas funções ali. Olha só. Primeiro, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Segundo momento, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Outro, a pregoar liberdade aos cativos. Estou no verso 19. A dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável ao Senhor. Olha só que bênção, quantas virtudes, quanto poder o Espírito Santo nos fornece quando nós damos lugar, quando nós buscamos a presença dele, né, em nossa vida. Amém? Olha aqui, dando sequência ainda. Ó. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito Santo, ó, para curar, como nós acabamos de ler aqui, ó, curar os quebrantados de coração. Só para explicar este quebrantado de coração, ó, são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para se submeter à vontade de Deus, conforme o salmista vai nos relatar lá no Salmo de número 34, no verso de número 18. Deste modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Você pode glorificar a Deus, né? Será que estou falando neste momento a pessoas que estão buscando este poder do Espírito Santo de Deus para serem fortalecidos contra as astutas ciladas do inimigo? Olha só então, irmãos, neste primeiro tópico nós aprendemos sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, falando sobre nascimento, batismo e também sobre tentação, né, na tentação. No segundo subtópico nós falamos sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus, e como sinopse para este tópico, o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus Cristo. E assim como profeta de Deus para a tua vida, vem aqui te dizer: dê lugar ao Espírito Santo para que você possa viver
viver o seu ministério cheio da autoridade e cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Caminhando para o tópico de número 2 da nossa lição de hoje, tem como tema Jesus e a oração em seu ministério. Este tópico tem como objetivo explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. Por várias vezes, inclusive na aula anterior, os irmãos podem estar conferindo, na lição número 3, nós falamos sobre oração. Oração é a junção, a união de duas palavras. O que? Orar e agir. Orar, com ação. Então aqui, e oração, irmãos, é o diálogo, entre nós e o nosso Criador, entre nós e o nosso Salvador. Olha só, então, vamos aqui ao primeiro subtópico, o valor da oração. Bom, aqui nós podemos trazer, que a oração do Pai Nosso, que a revista vai tratar como exemplo, ela aparece em dois evangelhos, lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso de número 9 até o 13, e também aparece em Lucas, no capítulo 11, do verso 2 ao verso 4. Nesta lição nós abordaremos a oração ali em Mateus. A oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Outra coisa que podemos dizer, uma pessoa avivada se dirige a Deus, explicando agora o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai Nosso, santifica o nome dele. Isso é santificar o nome dele, Pai Nosso. Deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor, ou seja, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que é de Deus, dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Para encerrar este subtópico de número 1, podemos dizer ainda que essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós dobramos o nosso joelho, e não temos palavras. O apóstolo Paulo vai dizer que só sai gemido, e o Espírito Santo é que leva diante de Deus. Mas aqui vai uma dica deste humilde servo do Senhor. Comigo, irmãos, acontece, não sou diferente. E aí, uma coisa que eu me apego muito é a oração do Pai Nosso. Dobro o meu joelho ali, o Senhor começa a falar na minha vida, daqui a pouco você está dialogando com Deus. Mas nós temos que ter um ponto de partida. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Olha só, irmãos, que forte, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você às vezes se vê sem palavra para orar, faça a oração do Pai Nosso. Tenho certeza que ela será recebida diante do nosso Deus. Amém? Por quê? Porque esta oração ela revela o quê? Humildade e quebrantamento diante do nosso Criador. O segundo subtópico diz assim, uma vida de oração. Aqui, nós aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. E ainda o autor da revista coloca assim, além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai é sempre melhor, conforme Mateus capítulo de número 26, do verso 36 ao verso de número 46. Aqui também é importante, irmãos, nós trazermos aqui ao conhecimento que Jesus, quando ele se fez homem, ele não deixou de ser Deus, ele tinha duas naturezas, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas, importante frisar, é isso que nós cremos, que nós professamos e que nós ensinamos. O quê? Que Jesus, enquanto homem, ele fazia milagre como homem, porque ele afirma isso na sua palavra, Porque, pensa, se ele fizesse milagre como Deus, como que nós, hoje, como seres humanos, poderíamos ser cheios do poder do Espírito Santo e, através dele,
fazer milagres, né? Então Jesus, ele realizava milagres como homem. A revista trouxe aqui, ó, Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai. Então ele se fez carne, habitou entre nós, porém, né, não deixou a sua natureza divina. Né? E aí, neste tópico 2, nós aprendemos, ó, o valor da oração, né? Tiago vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? A oração, o valor da oração, o quanto é importante estarmos orando, estarmos buscando. Você para de orar, as coisas começam a travar, começam a dificultar, né? Nós buscamos mais a Deus em oração, em jejum, em consagração, as portas vão se abrindo, as cadeias vão caindo, né? Então aqui, ó, aprendemos também, ó, sobre uma vida de oração, não orar só, né? Deus me toca o coração e dizer isso para alguém agora, não orar só na dificuldade, mas também orar pela gratidão, orar pela ação de graça, orar por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida, né? E é assim, irmão, se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A nossa fé não está pautada naquilo que Deus pode nos fazer. A nossa fé está pautada no Deus que Ele é para a nossa vida, né? No Deus, né? No Deus que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos trazer a salvação. Aleluia? Então, como sinopse deste tópico número 2, podemos dizer que a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. O Espírito Santo me toca o coração agora, irmãos, e lê com os irmãos João, capítulo de número 17, eu não lembro agora o verso, mas o Espírito Santo vai me fazer aqui lembrar, não sei se é o verso de número 3, a oração de Jesus Cristo. Vamos ler alguns versos aqui, ó. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Olha só. E a vida eterna é esta, que se conheçam a ti, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, ele continua dizendo assim, ó, no verso 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí, eu quero achar o versículo aqui, que ele ora, ó, verso 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um só, assim como nós. Olha só, irmãos, sinta a presença de Deus aqui, olha aqui, que texto, olha que oração, como a oração fez parte do ministério de Jesus Cristo, né? E como nós podemos deixar de lado, né, a oração? Não tem como, irmãos, né? Caminhando aqui para o tópico de número 3, uma vida na unção do Espírito. Este tópico tem também o seu objetivo, que é conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Vamos lá então ao seu primeiro subtópico. Diz assim, a unção do Espírito na vida do obreiro. Olha só, então aqui, irmãos, ao pé do nosso entendimento aqui, o que é essa unção? É a influência espiritual. O obreiro aqui colocado como líder, né, exerce aqui a função de líder, né, administrativa, no ensino, na palavra, às vezes na música, também tem o papel fundamental aqui de influenciar pessoas. Então vamos estar entendendo. O obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com um mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus, conforme o apóstolo Paulo nos deixa registrado em 1 Coríntios capítulo 14, no verso de número 26. Então, um obreiro, ele tem a convicção que nada vem dele,
É o Espírito Santo de Deus agindo através da vida dele. Podemos ainda trazer que o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus, conforme Timóteo capítulo 4, no verso de número 7. Esses exercícios piedosos são alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Vamos ler um texto muito conhecido, irmãos, mas cabe bem aqui para esse momento. 1 Timóteo, capítulo de número 4, no verso de número 7. Olha o que a palavra do Senhor ela vem nos trazendo aqui. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 4, no verso de número 7. Falando a respeito de todas esses exercícios piedosos que fazem parte, né, da vida de um obreiro. E olha que aí podemos trazer ainda que todo esse bem do Senhor inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa, né? Deus, ele, através do Espírito Santo dele, ele enche a vida do obreiro e não tem como, né, o obreiro não ter uma vida piedosa, né, praticar esses exercícios. Olha o que Paulo vem nos trazendo. Ele rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te, né, mesmo em piedade. Né? Segundo subtópico diz assim: a unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial, ou seja, não é privilégio apenas de obreiro, né, de cooperadores, presbíteros, pastores, não, muito pelo contrário. É o que o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, no verso de número 9. Ele diz assim, o sacerdote fala sobre o sacerdócio real. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, lá em 1 Pedro, chamados para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então não é virtude apenas de alguns, não, né? Podemos ainda dizer que Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que os seus pés tocarem. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19, também Efésios capítulo 6, no verso de número 15. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito Santo. Uma outra referência, Mateus capítulo 25, no verso de número 4. Vamos lá então, a conclusão, né, deste tópico de número 3. Né? Antes de fazer a sinopse, vamos trazer aqui um parênteses que o autor da revista colocou. Eu só mudei uma palavra aqui e estarei lendo aos irmãos. Então, exercemos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Quando estamos cheios da unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Né? Caminhando aqui para a sinopse deste tópico de número 3, onde nós aprendemos sobre a unção na vida do obreiro, a unção do Espírito Santo na vida do obreiro e a unção do Espírito Santo na vida do crente. Né? Sinopse diz assim: Jesus teve uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo. Como conclusão da nossa lição de hoje, nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação, ou seja, o nosso chamado. E aqui eu quero deixar uma reflexão aos irmãos. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao nosso coração. Sou muito grato a Deus pela tua companhia. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 5, que terá como tema o avivamento na vida da igreja. Amém?